Boa noite, bem-vindos ao Dragão Arena e lá vamos nós para a jornada 15 do Campeonato Nacional de Handball. Mais um jogo para a equipa do Futebol Clube do Porto, que está estacionada no primeiro lugar do campeonato, ainda que em igualdade pontual com a formação do Sporting. As duas equipas têm o mesmo número de pontos, 41 para cada uma delas, fruto de 13 vitórias e apenas um empate nos 14 jogos já realizados a contar para o Campeonato Nacional de Handball. Futebol Clube do Porto que joga em casa, joga frente à formação do Águas Santas, uma equipa que está a tentar chegar ao grupo dos 6 primeiros classificados. A equipa maiata está nesta altura no 7º lugar da classificação, tem 28 pontos, em boa verdade o mesmo número de pontos do 6º classificado, que é a formação do ABC, num dia em que se joga na totalidade esta jornada 15 do campeonato. Jogam todas as equipas, as 14 equipas que compõem este Campeonato Nacional de Handball. Esta é a perspectiva do Dragão Arena e já vamos também a saber o que tem a dizer o José Miguel Soares, que esta noite acompanha-nos nesta transmissão de handball e neste jogo entre o Futebol Clube do Porto e a equipa do Águas Santas. Começando a apresentação pela formação azul e branca, continua privado de alguns jogadores. Magnus Andersson, o treinador da equipa do Futebol Clube do Porto, quando aqui vemos a entrada da formação do Águas Santas, treinada pelo professor José António Silva. Avançamos então com a equipa do Futebol Clube do Porto, que vai ter disponível para esta noite Alfredo Quintana, Vítor Iturriza, Johan Balasquez, Miguel Martins, Gibril Mebeng, Rui Silva, Leymar Salina, Ruben Ribeiro, Lionel Fernandes, Diogo Branquinho, Tomás Bauer, André Gomes, Miguel Pinto e Fábio Magalhães. Notadas as ausências de jogadores como Tito, como António Areia, como Ángel Hernández e também como Alexis Borges. São 4 baixas na equipa do Futebol Clube do Porto. Vimos também e vemos no meio a equipa de arbitragem. É uma boa dupla de arbitragem, constituída por Eurico Nicolau e por Ivan Caçador. Cabe a eles tentar gerir da melhor maneira possível este encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Águas Santas. Equipa do Águas Santas com Mário Rego, Fábio Teixeira, João Gomes, Vasco Santos, José Barbosa, Pedro Cruz, Mário Lourenço, João Ribeiro, Nuno Silva, Francisco Silva, Mário Oliveira, Craig McClelland, António Aparício, José Rebelo, Henrique Carlota e também Jonas Alves, atleta, entre outros, que em tempos passou pelo Futebol Clube do Porto. No momento em que José Miguel Soares, temos a entrada individual dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Boa noite. Exatamente, muito boa noite, Paulo, boa noite também ao Manuel e a todos os que nos acompanham através do Porto Canal e também da Futebol Clube do Porto TV. Jogo da 15ª jornada entre Futebol Clube do Porto e Águas Santas, como disseste bem, todos os jogadores do Futebol Clube do Porto agora a serem chamados 1 a 1 pelo speaker do Dragão Arena. Como disse então, todos os jogadores da equipa do Futebol Clube do Porto a serem chamados 1 a 1 para serem apresentados e também saudados pelo público, que vai começando a encher as bancadas deste Dragão Arena, uma boa casa em perspectiva para este jogo da 15ª jornada. De resto, antes de passar a partida outra vez, Paulo, um jogo que o Futebol Clube do Porto pretende vencer para continuar na luta pelo primeiro lugar, como disseste, e também frente a um adversário contra o qual perdeu apenas uma vez, e foi já em 2013. De resto, o Futebol Clube do Porto 100% vitorioso frente a esta equipa do Águas Santas. Inclusive é uma equipa que já venceu por 2 vezes nesta temporada. A primeira num jogo a contar para a Supertaça logo no arranque desta temporada 19-20. A segunda no jogo da primeira volta no pavilhão do Águas Santas. O Futebol Clube do Porto foi à Maia bater a formação do Águas Santas por 37-32, num jogo que até foi bem complicado para a formação do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que tem 6 jogos neste ano civil de 2019, tem 6 jogos até final do ano, este contra a formação do Águas Santas, no fim de semana com o Setúbal, de hoje a 8 dias com o Belenenses, no fim de semana a seguir com o Gaia, na quarta-feira a seguir na Horta, frente ao Sporting da Horta, e depois, no fim de semana a seguir, o regresso da equipa ao Dragão Arena para o jogo frente à formação do ABC. São 6 jogos que vão ter transmissão no Porto Canal, são 6 jogos que vão ter transmissão na Futebol Clube do Porto TV. Manuel Mendes, boa noite, bem-vindo. Se há equipa que pode criar, ou pelo menos ter a expectativa
de criar alguns problemas ao Futebol Clube do Porto é a equipa do Águas Santas, que normalmente comporta-se bem nos jogos contra a formação do Futebol Clube do Porto, sendo que me parece óbvio que o Futebol Clube do Porto há de ter a chave da vitória na mão, assim o queira. Boa noite. Boa noite, espectadores do Porto Canal. De facto, assim é. Paulo Miguel Castro, o Águas Santas é uma equipa tradicionalmente muito complicada para o Futebol Clube do Porto. Um adversário tradicionalmente difícil de bater. O Futebol Clube do Porto tem tido sucesso muito mais vezes do que insucessos ou derrotas, e a vida do Porto hoje é a mesma de sempre. Não quer perder pontos, não quer perder o comboio da liderança, não está a pensar noutra coisa que não seja a revalidação do título nacional do campeonato Handball 1, que bem ostenta com todo o merecimento desportivo. E aqui também não há grande tempo para o Porto pensar. Ainda faltam 6 jogos que enunciaste, todos eles com transmissões, mas que cada jogo de cada vez. Hoje o Porto tem que manter aqui o foco neste jogo. Vamos ter alguma curiosidade para ver qual a gestão de ativos, por assim dizer, de atletas que o Porto fará, e também quais são as cambiantes táticas que a dupla Magnus Andersson e Carlos Martinho empregará para este jogo. Sendo certo que do outro lado o antagonista, o professor José António Silva, Pedro Cruz, o protagonista máximo em termos de golos desta equipa do Águas Santas, e todos os demais atletas também terão uma palavra a dizer naquilo que vai ser o desenrolar daquilo que se espera. Um bom jogo de handball com uma boa arbitragem de 2 internacionais que ostentam esse símbolo, e tudo farão também para dignificar o espetáculo. Primeiro ataque para a equipa do Futebol Clube do Porto, com esta entrada de André Gomes, falta cometida pela defesa do Águas Santas. Para já, Paulo, nuance tática defensiva, defende 5-1 a equipa do Águas Santas. Miguel Pinto, o intérprete resgatado ao Ismael. Dessa defesa avançada tem sido, nestes instantes iniciais, o Pedro Cruz. Miguel Martins marca o primeiro golo do jogo neste remate em apoio. É o primeiro golo de Miguel Martins. É um remate em apoio e com a anca. Portanto, a bola sai ao nível da anca do lado direito do Miguel Martins. Primeiro golo para o Porto. Recupera Vitória Torriza. Sai o primeiro contra-ataque para a equipa do Futebol Clube do Porto. Diogo Branquinho finaliza e faz o segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto, batendo a oposição de Henrique Carlota. O Porto começa afinado, 2 remates à baliza, outros tantos golos, e portanto o Águas Santas tem que arrepiar caminho, pois o Porto parece disposto já a causar aqui moça e a dizer ao que vem. José Barbosa, Pedro Cruz, isto é José Rebelo. Pronto, o Porto defende também 6-0, ali algum adiantamento ligeiro do Vitória Torriza do André Gomes. Primeiro golo para a formação do Águas Santas, marca José Rebelo. 2-1 ganha a equipa do Futebol Clube do Porto. Estamos com 2 minutos de jogo. Primeiras linhas a funcionarem. Miguel Martins no primeiro golo da partida, e agora o José Rebelo também do Águas Santas a conseguir bater o Alfredo Quintana. Gibril. Mais um belo golo de Gibril Mebem. Está num momento de forma está, sim, senhor. Sublinho essa ideia, Manel. Potência no remate. Particularmente a defender, foi onde ele mais cresceu desde que chegou ao Futebol Clube do Porto. A atacar, perdão. Um bom remate. Remate de anca na passada do lateral direito canhoto, o José Barbosa. Cá está. Armas também técnicas e táticas não faltam a esta equipa. Eu diria, usando a frase do Paulo Fidalgo, treinador do Madeira SAD, é também uma equipa claramente da classe média do handball português, desta do Águas Santas. Sim, dá uns anos esta parte. Equipa que jogou a Supertaça esta temporada. E a final da taça, da pretérita temporada, causando muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto para também conquistar de forma brilhante esse troféu. Futebol Clube do Porto que perde o ataque, tem a possibilidade de empatar o jogo, a equipa do Águas Santas. Vida difícil para Francisco Silva no meio de Gibril e Torriza e André Gomes. Mas bem trabalhado, o passe da primeira linha, a combinação com o pivô que ganhou o espaço, a violação da área restritiva por parte dos atletas do Futebol Clube do Porto e corretamente assinalado o livre 7 metros. Mário Oliveira para tentar enganar Alfredo Quintana. Consegue marcar o jogador Maiat. Empate 3 no jogo com 4 minutos. Primeiro livre de 7 metros da partida, Paulo, a ser convertido pelo jogador da equipa do Águas Santas. 100% eficaz nesse aspecto, a formação do Águas Santas, pese embora estar um especialista do outro lado, Alfredo Quintana. Branquinho. Miguel Martins.
Gibril recuperou uma desvantagem de 2 golos, a equipa do Águas Santas. Miguel Martins, Miguel Pinto, André Gomes, Miguel Martins. 7 metros. Conquistado pelo 10 do Futebol Clube do Porto. Primeira amonestação. Amarelo para José Barbosa, livre de 7 metros para Diogo Branquinho. Sem contestação, aceitam pacificamente os atletas do Águas Santas com um fair play desportivo, uma decisão técnica e disciplinar da dupla de arbitragem. Tem pela frente Henrique Carlota, marca pela segunda vez no jogo, Diogo Branquinho. É o suspeito do costume, tremendamente eficaz ali da marca de 7 metros do Diogo Branquinho. 4-3 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Pedro Cruz, uma referência em termos de golos marcados. Quintana defende para a barra. Bola para o Águas Santas, considera a dupla de arbitragem. Ali no pé do Vitória Torriza, involuntariamente, corretamente também assinalado o livre de 9 metros. Pedro Cruz. É um dos habituais melhores marcadores do campeonato de handball. Não nos cansamos também de elogiar, apesar da veterania que o seu cartão de cidadão ostenta, em campo cota-se sempre como um dos melhores atletas em termos ofensivos. Barbosa, Pedro Cruz, José Barbosa. Falta do ataque. Pareceu, claramente. Faltou o André ter-se deixado cair, provavelmente. Já não tinha solução, o José Barbosa, e foi à procura do contacto com o André Gomes. José Rebelo, cruzamento bem, excelente, a interseção de Miguel Martins, muito bem. Agora vai procurar posicionar-se no centro do terreno e fazer competentemente o gol. Chega aos 2 golos também, Miguel Martins volta a ter 2 de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto. Outra falta no Sim, esta não foi preciso cair, até porque eram 2. Ajudou muito bem o Diogo Branquinho, fechou ali aquele espaço. Miguel arrisca aqui um passe. Aparecer à frente de Vitória Torriza. Boa recuperação. Era boa ofensiva. a ideia, mesmo assim. Há sempre nisto também um misto de mérito do adversário com algum demérito de quem tenta os lances e às vezes o requinte técnico é contrariado pela surpresa da intervenção do adversário. Pedro Cruz, 5-3 ganha o Futebol Clube do Porto, minuto 7 da primeira parte do jogo. Jornada 15 do Campeonato Nacional de Handball. Jogo para já equilibrado, tenta agora a formação do Águas Santas, um ataque mais pausado para atacar a baliza de Quintana e chega mesmo ao gol. É, belo golo de Pedro Cruz, e esta questão que o José Miguel disse é uma situação transversal a praticamente todas as equipas que visitam a casa do Futebol Clube do Porto e que têm necessariamente a ver com o tempo de demora nos ataques. Apesar disso, o Águas Santas até sai um bocadinho fora desse registro. O ritmo deste jogo está muito agradável e está bem intenso para aquilo que vai sendo hábito ver aqui no Dragão Arena. Portanto, hoje temos mais espetáculo, comparativamente até com o jogo do Preteiro de sábado, frente ao Madeira Sá. Miguel Martins. André Gomes. A não sair bem a bola do braço de André Gomes. Volta a ter possibilidade de empatar a equipa do Águas Santas. Pedro Cruz. E vai. Não evita Alfredo Quintana, não gosta porque tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo do empate para a formação do Águas Santas. Faz um parcial de 2 golos consecutivos e volta a empatar a partida. Agora 5 golos e com 7 minutos e meio jogados. A continuar assim, Paulo, hoje vamos ter mais golos. Vamos ter um score bem próximo da casa dos 30, por aí. Não sei se o Águas Santas também acompanhará, mas o Futebol do Porto, com a produção ofensiva que está a demonstrar, poderá facilmente chegar à casa dos 30 golos. Miguel Martins, André Gomes, Gibril, Miguel Martins, agarrado. Falta sobre Miguel Martins, livre de 9 metros para a equipa do Porto. Saiu do posto específico de segundo, foi quase ao outro lado da defesa, no encalço do Miguel Martins. Vitória Torriza. Mais um cartão. Difícil parar Vitória Torriza. Novamente Miguel Martins. Gibril, excelente. Bem o desequilíbrio do Miguel Martins a criar aquele espaço para a penetração. E em cima dos defensores, o Gibril tem estado também muito produtivo. 6º golo para a equipa do Futebol Clube do Porto, desta vez. Excelente, Alfredo Quintana. 2 golos para Diogo Branquinho, 2 golos para Gibril, 2 golos para Miguel Martins. 6-5 ganha ao Porto. Muito André espaço. Gomes. Tudo para Volta fazer. a não conseguir marcar, André Gomes. Boa intervenção também do
Sim, Guardião teve Maior. mérito Henrique Carlota. José Rebelo, José Barbosa, Pedro Cruz, Francisco Silva. Violação da área do pivô do Águas Santas. E uma bela independentemente intervenção do Alfredo Quintana. da bela defesa de Quintana. Miguel Martins volta a poder ficar com 2 golos de vantagem, a equipa do Futebol Clube do Porto. Gibril vai gesticulando Magnus Anderson. Sim. Gibril, Miguel Martins, Vítor Iturriza, Gibril. Como defende avançado o Pedro Cruz. Mais uma um bomba golo em cima. para Gibril e vão 3. Aproveitando o espaço que vai sendo concedido. Cada tiro, cada mel, por parte do Gibril. Volta a ficar com 2 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto. A descobrir bem Pedro Cruz, Mário Oliveira, mas é simplesmente brilhante a intervenção de Alfredo Quintana. Colocando a perna bem alto. Aliás, foi Mário Oliveira e não Mário Lourenço. Grande defesa do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Volta a insistir no ataque a Sempre equipa do Águas momento Santas. estético muito bonito de se ver. Especialmente por alguém que tem 2 metros, praticamente conseguir levar o pé à cabeça. Sim, uma elasticidade fantástica. O Alfredo Quintana é um super atleta. Para já Alfredo Quintana a manter essa vantagem do Futebol Clube do Porto. Do outro lado há pouco o Gibril Mbengue a marcar o 3º golo, 3 golos de resto muito idênticos, remates muito potentes com a mão esquerda do jogador do Futebol Clube do Porto. É o melhor marcador azul e branco até ao momento. Mais um livre de 9 metros conquistado pela formação treinada pelo professor José António Silva. Que está a dar muito trabalho. A defensiva do Porto tem-se aplicado bem. Grande passe de E Pedro agora Cruz. o pivô consegue furar ali. Francisco Silva a marcar o 6º golo para a formação do Águas Santas, mas muito mérito na forma inteligente como o Pedro Cruz largou a bola à procura Uma do pivô. equipa muito bem trabalhada. O Pedro Cruz tem muitos anos de handball, sabe perfeitamente quais são os momentos para rematar a baliza ou servir, assistir um companheiro, na circunstância, o pivô. Pedro Cruz, que é uma das grandes ameaças desta equipa do Águas Santas. Lembrar, de resto, que no último jogo entre estas duas equipas foi o melhor marcador do encontro com 14 golos. É quase sempre. Finalmente, A terceira André Gomes, sim. foi de vez. Golo importante para reforçar a confiança no que ainda falta desta partida e assim volta a ter 2 golos de vantagem. O Futebol Clube do Porto ganha por 8-6. Estamos com 12 minutos na primeira parte. Reparar, Paulo, o Porto não demora muito nos ataques. Tem resolvido rapidamente e o mais das vezes bem. Mais uma. bela defesa da equipa. E bola para o Futebol Clube do Porto. Grande defesa de Alfredo Quintana. Vai Mar, vai parar a marcha, vai entregar a bola de forma segura. Claro. Inteligente, vai Marcelino, capitão do Futebol Clube do Porto. Também muito experimentado e para já remetido a ações defensivas. E o público do Dragão Arena a aplaudir esta jogada do Futebol Clube do Porto, que optou por ter calma e construir com uma nova jogada de ataque. Livre de 9 metros, favorável à equipa do Futebol Clube do Porto. Vai tentar ficar com 3 golos de vantagem, o que a confirmar-se. Seria a primeira vez, Paulo. Exatamente. Grande bloco de Pedro Cruz. Ainda chega a tempo Henrique Carlota. Bloco alto, mas escolheu o Gibril o elemento mais alto da equipa do Águas Santas. E responde tecnicamente de forma eficaz. Do lado contrário, o golo para Mário Oliveira. 8-7, de um possível 9-6, avançamos para um 8-7, assim vai este Futebol Clube do Porto Águas Santas. Segundo golo do ponta esquerda, um retângulo aberto, bem executado. Qualidade técnica nesta equipa do Águas Santas, dos pontas e o pivô, os elementos da segunda linha, todos jogadores bem dotados tecnicamente. Agora com 13 minutos jogados na primeira parte, Miguel Pinto, Miguel Martins, 1 para 1, Miguel Pinto, Miguel Martins, Gibril, André Gomes, Miguel Martins. E bem disto, remate na passada, terceiro do Miguel. Sim. A resolver, o Porto com uma circulação de bola rápida, alternando o sentido da bola, dessa circulação, até criar ali uma brecha para o Miguel Martins, sem hesitar, rematar sobre a defesa e em apoio. 9-7 ganha o Futebol Clube do Porto. Tem sido assim têm sido assim estes 14 minutos. Equilibrados, apesar de tudo. O que motiva o interesse dos espectadores que estão no Dragão Arena e naturalmente em casa. José Rebelo,
É Mário Lourenço, Pedro Cruz. Ataca circunstancialmente com 2 pivôs o Águas Santas. Procurando a falta, Pedro Cruz. Na entrada do ponta direita do Mário Lourenço. Ali a tentar baralhar a organização, a boa organização ofensiva do Porto. Tem que atirar, está pressionada pelo jogo passivo a equipa do Águas Santas. Bloco de Daimaro. Nova insistência para a formação do Águas Santas. Belo golo de José Barbosa. Sim. Facilitou um bocadinho André Gomes e creio que diz isso mesmo Magnus Andersson. Creio que partiu do princípio que ele já não ia atacar a baliza e a verdade é que faz um grande golo. Sim. E aqui vemos a reação de Magnus Andersson. 9-8, um golo de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Vai puxando pela equipa, o professor José António Silva. A verdade é que vai se mantendo em jogo a equipa do Águas Santas. André Gomes. Para como defende muito próximo do central o Pedro Cruz. André Gomes. Belo golo. Sim. Em cima do José Barbosa. Impossível para o guarda-redes chegar. Sim. E sem bloco, enfim, sem estorbo ao André Gomes por parte do José Barbosa, o seu adversário direto. Não há como travar a potência do remate e a colocação do André Gomes. É o patrão da equipa, Pedro Cruz. Sim. Fazendo uso da qualidade e da experiência que tem. Livre de 9 metros, mais um para a formação do Águas Santas. Já estamos na segunda metade do primeiro tempo. 10-8 ganham o Futebol Clube do Porto. Rebelo, Barbosa, Francisco Silva, Pedro Cruz, José Barbosa, Pedro Cruz, José Rebelo. Difícil passar por Gibril. Coesa a defesa do Porto. Não falta muito para ficar pressionada, já está. Tem que rematar a equipa do Águas Santas. Excelente. É quase sempre uma boa solução e o cartão verde vai à mesa para o jogo o treinador do Futebol Clube do Porto. Pedro Cruz, mais um recurso técnico, um atributo de qualidade. O remate tem apoio a sair por baixo, já que o Porto tinha bem organizado o seu bloco alto. Primeiro desconto de tempo nesta partida, que para já está muito equilibrado. O Futebol Clube do Porto vence por um golo neste momento e nenhuma das equipas ainda a conseguir descolar no marcador. Está interessante o jogo, Manel. Está um jogo competitivo, um jogo que interessa ao handball português, naturalmente. Os adversários respeitam-se, têm qualidade, são equipas que trabalham não só na formação, mas como ao nível das suas equipas principais. São estas que estamos a ver aqui em direto e ao vivo no Dragão Arena. São dois dos baluartes do handball português, duas equipas da Associação de Handball do Porto. É justo também enaltecer esse trabalho da Associação de Handball do Porto, uma das principais do país. Creio que até será em número de atletas praticantes talvez a maior. E de facto aquilo que aqui estamos a vivenciar é um bom espetáculo de handball. Oxalá todos os jogos deste campeonato de handball tivessem a vitória competitiva que estas duas equipas com 16 minutos da primeira parte estão a proporcionar. Poucas falhas técnicas, poucas, enfim, displicências, poucas falhas de concentração, os guarda-redes também a brilhar, sobretudo o Alfredo Quintana, e concentração máxima por parte de ambos os contendores. Há pouco falamos de 4 ausentes, Manel, são 5. O Lionel Fernandes também não está. Pois, também... Vimos-lo há pouco, daí a lembrança. Verifica-se também o Porto fustigado por lesões e tem resistido heroicamente, mesmo com essas baixas indesejadas. O Porto tem conseguido levar a água ao moinho e vencer a maior parte dos jogos em que se vê envolvido. Diogo Branquinho, Miguel Martins, Gibril, André Gomes. Mais um belo gol, remate na gaveta. Com uma ligeira basculação do tronco, fugiu ao bloco defensivo o André e conseguiu colocar ainda no ar, ainda em momento de impulsão, a bola no ângulo mais afastado da baliza defendida pelo guardião do Águas Santas. 3 golos. Dizer que esses jogadores que não são opção para esta partida para Magnus Andersson estão sentados aqui ao meu lado, a vibrar com a partida e muitas vezes a dar indicações aos próprios colegas de equipe. Sim. Nuno Silva, agora na baliza do Águas Santas. Com o número 16. Bom trabalho de José Rebelo. Até ao fim. Segundo gol. Uns 10.
que escalou para esta partida, o professor José António, 3 guarda-redes. É privilégio que nem todas as equipas deste campeonato de handball 1 conseguem ter. Volta a ficar a ganhar por um golo a equipa do Futebol Clube do Porto. André Gomes, Miguel Martins, Gibril, André Gomes, Miguel Martins. A bola não chega à Vitória Torresa. Tem bola para empatar o jogo a equipa do Águas Santas. E contra-ataque. Excelente. Que grande defesa. Palavras para quê? As imagens dizem tudo. Bom também o remate, mas a subtileza e a classe daquela mãozinha bem solta. Foi assim, foi. Alfredo Quintana anular aqui uma grande oportunidade para a equipa do Águas Santas fazer gol. E consequentemente empatar o jogo. Perdeu essa possibilidade. Muito mérito do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. E Joan Balasquez é novidade no conjunto azul e branco, assim como a presença de Aymaro a atacar. E Rui Silva também. Paulo, tradicional gestão do plantel, 18 minutos envolvidos nesta primeira parte. O primeiro gol do Balasquez, um movimento que lhe é peculiar. Rápido, como não se deixa a penetrar entre o primeiro e o segundo defensores da equipa maior. Salta que se farta o lateral do Futebol Clube do Porto, tem uma capacidade de impulsão invulgar. Sim, e também muito a rapidez nos movimentos. Portanto, foi num ápice que ele saiu dos 10 metros e chegou à linha dos 6 metros sem a pisar. 2 de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, 12-10, 11 minutos para o intervalo no Dragão Arena. José Rebelo. Falta livre de 9 metros para a equipa do Águas Santas. Bem trabalhou o José Rebelo para conseguir o livre de 7 metros. Não foram na cantiga aos árbitros. José Barbosa. Mário Lourenço, Pedro Cruz. José Barbosa. José Rebelo. Mário Oliveira. Bem, a combinação, alguma displicência da defensiva portista daqueles dois atletas e um cruzamento não muito usual entre o lateral e o ponta, a permitir a penetração entre o primeiro e o segundo defensor do Porto. Terceiro gol do Mário Oliveira, uma das unidades a par do Pedro Cruz mais efetivas da equipa maior. E vai andando à distância de 2 golos a equipa do Águas Santas. E ao ano. Livre de 7 metros. É o segundo para a equipa do Porto. Não gosta da decisão do professor José António Silva. Ou pelo menos parece não ter ficado muito convencido. E vamos ter o segundo livre de 7 metros para Diogo Branquinho. Marcou o primeiro. Consegue evitar Nuno Silva. Desperdiça o livre de 7 metros a equipa do Futebol Clube do Porto. Pode empatar o Águas Santas a 1 minuto 20. Pedro Cruz, José Rebelo, Pedro Cruz, menos de 10 minutos para o intervalo. Barbosa, Pedro Cruz, Alfredo Quintana, Joan, Aymaro, Rui Silva. Inteligência de Aymaro Salina quando percebeu que não tinha nada a ganhar se continuasse a correr sozinho. Tinha a linha de passe tapada, tinha já feito os batimentos e apanhado a bola, segurado a bola, portanto não podia correr em dribles e esperou que viesse em socorro lançado o Rui Silva. Portanto acaba por correr bem, é feliz a definição do lance por parte do Aymaro Salina e a concretização do Rui Silva. Voltou a perder a hipótese de empatar o jogo a equipa do Águas Santas. Tem acontecido algumas vezes ao longo desta primeira parte. Mais uma bola também com violência relatada. A bola em mais uma, incrível. Sendo que a bola tinha tudo para ser do Futebol Clube do Porto, não fossem 3 jogadores de azul e branco terem chegado mais alto e caprichosamente a bola ter ido parar às mãos de um jogador do Águas Santas. E agora aqui um momento caricato, Paulo, com o Diogo Branquinho a chocar contra os portas fotográficos que se encontram aqui no canto da arena. Pois, ossos do ofício. Aqui vemos o remate à trave de Pedro Cruz, com intervenção ainda, creio, de Alfredo Quintana. Do lado contrário, na sequência do lance, é uma grande defesa, mais uma. Na ressaca desse lance.
José Barbosa, Pedro Cruz. 2 pivôs no ataque do Água Santa. Um remate em apoio. Lá vai saindo. José Barbosa, também um dos clientes habituais deste tipo de rebates. Terceiro gol. Jogador que fez um bom jogo também na primeira volta na Maia. 13 Porto, 12 Águas Santas. Muito equilibrados estes 23 minutos jogados. Balasquez. Jogo de parada e resposta. Gibril. Rui Silva. Balasquez. Bem no 1 para 1, 7 metros. 9. 2 atrás. Aqui não percebo. Já tinha ultrapassado completamente o defensor direto, o Owen Balasquez. Novamente Ioan. Rui Silva. Gibril. Rui Silva. Gibril. Rui Silva. Ioan. Rui Silva. Gibril. Dialogou. Lá está com uma tremenda facilidade em atirar. Gibril, quarto golo para o alemão do Futebol Clube do Porto. Aproveitou bem o bloqueio, o Gibril, o Diogo Branquinho, ponta esquerda, penetrou o segundo pivô e foi-se posicionar do lado oposto, precisamente no local onde o Gibril atacou a defensiva Maiate. 14-12 ganha o Futebol Clube do Porto. Jonas Alves, Jonas agora, Alves, sim. com um pivô. Passou Estreia sem tarefas pelo ofensivas. Futebol Clube do Porto. Impulsão a 2 pés do Pedro Cruz. A bola ainda toca ali no bloco, ligeiramente. Posse de bola para a equipa Maiate. A bola complicar a vida ao José Rebelo. E desta vez é o professor José António Silva que para a partida, sendo que nesta altura, Manel, os pressupostos após o primeiro tempo técnico pedido por Magnus Andersson e este primeiro tempo técnico pedido pelo treinador do Águas Santas, nada de muito significativo, está diferente. Nada, mantém-se o cariz do jogo, o equilíbrio, poucas falhas técnicas, felizmente para quem está a assistir ao espetáculo aqui no Dragão Arena e em casa, via Futebol Clube Porto TV ou Porto Canal, está aqui uma bela partida de handball. Os protagonistas estão de parabéns e as equipas técnicas a fazerem também aquilo que lhes compete, também a gerirem os tempos técnicos. O professor José António Silva, nesta fase final do primeiro tempo, também a consumir uma das prerrogativas que tem de parar o jogo para corrigir pormenores. É natural que o faça porque ainda não conseguiu estar a vencer, nem sequer a igualar a partida, pelo menos a partir do minuto 4. Isso já não sucede e, portanto, vai tentar procurar melhor, alterar algumas das coisas que estão a correr mal, sobretudo em termos ofensivos. O Alfredo Quintana é responsável pelo Porto seguir na frente porque tem um punhado de excelentes defesas que, caso contrário a terem sido convertidas em golo, punham o Águas Santas a comandar o marcador. João Gomes com o número 6 a atacar na equipa do Águas Santas. Pedro Cruz, José Rebelo. 2 pivôs também, o Águas Santas a tentar criar ali o desequilíbrio. E vai estar. Excelente assistência. E mais uma grande defesa de Alfredo Quintana. Essa deixo para ti, Paulo. É isso mesmo. A determinada altura não há mais adjetivos que qualificam. Quanto luta o Gibril. Bom trabalho defensivo, boa recuperação defensiva. O Gibril muito inteligente a perturbar o lançamento longo do Pedro Cruz e depois o Ioan Balasquez também, sendo lateral esquerdo, a ir recuperar uma bola do lado oposto da defesa, completando, digamos, embora faltosa a ação inicial do Gibril, mas permitindo à equipa do Porto recompor-se e evitar o contra-ataque. Pedro Cruz, José Rebelo, vai rematar, bloco. Bem o bloco. Ruben é o último a tocar, recupera Diogo Branquinho. Não tem grandes habilidades. Ruben Ribeiro e Gibril, para além de serem altos, com os braços bem levantados, obstaculizar o remate do lateral esquerdo. Vai procurar ficar com 3 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto, de forma tranquila e organizada. Rui Silva e Gibril trocam a bola. Uma alteração tática, defende homem a homem o lateral esquerdo agora a equipa Maiata. Um adorno, um primor de técnica que tenha encantado
não só os pavilhões nacionais, como aqueles em que o Porto joga na Europa para a Liga dos Campeões. Já com 2 distinções, Diogo Branquinho E bem este ano na Liga dos Campeões. Um dos jogadores em melhor momento, eu diria, em momento de explosão e de excelência, o Diogo Branquinho. Aqui com um gesto técnico perfeito a enganar o guarda-redes Nuno Silva do Águas Santas. 15º golo para a equipa do Futebol Clube do Porto, tem 12 o Águas Santas. Pedro Cruz, José Rebelo, João Gomes perde a bola, Sim. recupera de Gibril, Rui Silva e Ioane. Acalma o ataque o central do Futebol Clube do Porto. Quando estamos a menos de 3 minutos e meio de chegarmos ao intervalo, pode encontrar a máxima vantagem em todo o jogo a equipa do Futebol Clube do Porto se fizer um golo. São 3 de vantagem nesta altura. Procura ficar com 4. Rui Silva, Gibril, Rui Silva, já está. 7 metros. E 2 minutos para José Rebelo. Já tinha sido mais tarde com um cartão amarelo. Paulo Miguel Castro, sem surpresa, a intervenção faltosa, com violação também da área restritiva. Terceira hipótese para Diogo Branquinho. Vai desempatar. Marcou o primeiro, falhou o segundo. Sim, sim. Tem 50-50. E desempata a favor dele. 4 golos para Diogo Branquinho e os tais, pela primeira vez, 4 golos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Isto mostra que a alteração tática defensiva do professor José António Silva, o 5-0-1, ou seja, com uma marcação individual ao Balascas, e ao Ano Balascas não está a surtir efeitos em termos de parar a produção ofensiva do Porto. Pedro Cruz, João Gomes, falta de Ioane, considera a dupla de arbitragem. Jonas Alves, Pedro Cruz, João Gomes, Pedro Cruz, não vai faltar muito para a equipa de arbitragem levantar o braço. Já está. Bem defendido novamente. O Futebol Clube do Porto é de facto uma das melhores equipas da Europa, sem dúvida, a defender. Não hesita agora Alfredo Quintana. Aproveita com mérito também o Pedro Cruz, porque é naturalmente o abono de família desta equipa. Não tinha muito tempo para gastar no ataque, atirou. 4º gol. E fez o 13º golo da equipa do Águas Santas, que está ainda em situação de inferioridade numérica durante mais 35 segundos. Bela defesa de Nuno Silva. Procurou o ângulo curto agora Diogo Branquinho. Não foi na conversa o guarda-redes do Águas Santas. Uma pequena pausa agora no jogo porque a bola foi para a bancada. Agora sim, bola em campo. Pode retomar a partida no Dragão Arena. Um belo lançamento. Bem guarnecidas as bancadas do Dragão Arena, com um público feminino a emprestar também alguma alegria e vivacidade que bem precisa o handball português e as outras modalidades, que assim seja. 1 minuto e 15 segundos para o intervalo. E é na condição de vantagem que o Futebol Clube do Porto vai viver esses 10, 15 minutos. Achamos que sim. Está a jogar já a Vasco Santos, outro atleta que foi campeão nacional com a camisola do Futebol Clube do Porto. Era Ljubomir Obradovic o treinador e Jonas Alves a marcar pela primeira vez. Mais uma vez, boa assistência do Pedro Cruz. A reação da equipa do Águas Santas, há pouco perdia por 4, agora perde por 2. E volta a ter 7 homens em campo, a equipa maior. Completa. O Porto não aproveitou a vantagem numérica que teve no ataque e alguma desconcentração defensiva permitiu à equipa maiata recuperar a diferença de 4 para 2 gols. Falta sobre Ioane Balascas. Estamos o João Gomes. O João Gomes, se deixar o Balascas receber a bola, vai ter muitas dificuldades em segurá-lo. São menos de 20 segundos. Gibril. Um marcador de serviço. 5 gols. É o melhor marcador do Futebol Clube do Porto. Ainda vai ter tempo para um último remate na primeira parte, a equipa do Águas Santas. Vinha quem vai rematar. Surpreendemos. Falta no ataque. Pois, e já não há tempo para mais. Estava o Manel e eu a achar que ia ser Pedro Cruz. Não foi, e a verdade é que acaba por cometer um erro no ataque a formação do Águas Santas.
tempo de intervalo no Dragão Arena, 17 golos para a equipa do Futebol Clube do Porto, 14 golos para a equipa do Águas Santas, são 3 golos de vantagem em tempo de intervalo neste jogo da jornada 15 do Campeonato Nacional de Handball. Saímos para uma pausa, voltamos daqui a pouco para continuar a acompanhar a segunda parte do Futebol Clube do Porto, Águas Santas em handball. Até já. Este programa é patrocinado por Mel, humaniza-te. Universal. Condelix Mediação Imobiliária. Sol Verde. Box PT Equipment. Pousadela Village, um espaço acolhedor, familiar e que irá proporcionar experiências especiais. O ambiente perfeito para descansar, relaxar e usufruir da vista privilegiada para a Serra do Gerês. Quem poderia imaginar que, depois de uma viagem de mais de 140 milhões de quilómetros, a luz do sol se poderia tornar tão bela e confortável nos derradeiros metros? Nós podíamos. Saiba mais em luznatural.pt. Solatube. Innovation in Daylighting. A Clínica Médico-Dentária da Perlada aposta todos os seus serviços na excelência da qualidade, baseada na criteriosa seleção dos seus materiais, no radiodiagnóstico digital e na formação diferenciada dos seus médicos dentistas. Clínica Médico-Dentária da Perlada, uma escolha segura. A Rolveda é hoje uma referência na venda de rolamentos e vedantes. Fazem hoje parte do seu sistema mais de 35 mil artigos de marcas com prestígio internacional, com destaque para os rolamentos e vedantes e, mais recentemente, a transmissão industrial. Rolveda, desde 1995, a vender soluções. Centro Histórico de Guimarães, há 18 anos, na lista do Património Cultural da Unesco. Celebramos o património material e imaterial nos dias 13 e 14 de dezembro. Concerto de António Vitorino de Almeida e Ana Maria Pinto. Papá, os meus amigos estão lá fora. Passas-me a chave, por favor. Sim, pode ser. Mas tem cuidado, é nova. Fica descansado, pai, e obrigada. Não andes muito depressa. Ok. Neste Natal, ofereça algo inesquecível. Descubra mais de 20 modelos de trotinetes a partir de 22 € na sua loja Decathlon ou em decathlon.pt. From my fingers to my toes, a feeling that's blooming inside. I don't plan to stay alone. No, I don't, and it worries my mind. You fly me to the moon. It's time to go. You take me to the stars, but down I go
again. All I want, but this is just the start. Há presentes pelos quais esperamos a vida inteira. Mel na Apple TV. Uma nova experiência de entretenimento com uma interface personalizada, rápida e intuitiva. Mel, humaniza-te. Primeira Bienal de Órgão e Arte Sacra. Concertos, conferências, exposições. Concerto inaugural por Olivier Latry, dia 12 de dezembro, às 21h30. Reserve já o seu ingresso. Ótima, o seu concessionário Smart, no Porto. Algo se passa com o Natal. Antigamente só fazíamos a árvore, agora também queremos ir vê-la. Antes só se acabava o ano. Mas agora também se começa. O que aconteceu? Será que o desporto passou a ser tradição? Neste Natal, ofereça algo inesquecível. Descubra mais de 35 modelos de bicicletas de criança a partir de 70 € na sua loja Decathlon ou em decathlon.pt. Este Natal, dê as boas festas com o Samsung Galaxy S10 Plus, desbloqueado e com oferta de 15 GB de internet. Se encontrar mais barato, igualamos o preço. Mel, humaniza-te. A cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se no mundo. São 800 mil mortes no ano, mais do que as provocadas pela malária, pelo cancro da mama ou pelos homicídios. O suicídio não escolhe género, idade ou estatuto social e é a segunda maior causa de morte entre os jovens, depois dos acidentes rodoviários. Muitas destas mortes podem ser evitadas. Vamos tentar perceber como no Pontos nos Is desta semana, quarta-feira à noite, no Porto Canal. Esta quinta-feira, o Futebol Clube do Porto volta à Taça da Liga. A equipa de Sérgio Conceição viaja para o sul do país para um jogo com o Casa Pia. Não perca no Porto Canal o pré e pós-mates deste encontro da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Este programa é patrocinado por Mel, humaniza-te. Placar.pt. Aqui jogas em casa. A Luz de Pequim é o seu mais recente romance policial com o detetive Jaime Ramos, um portuense como protagonista, numa saga que já dura há cerca de 20 anos. Escritor, jornalista, ex-secretário de Estado da Cultura, editor, Francisco José Viegas é um nome incontornável da nossa literatura e vai estar esta semana no programa Júlio Magalhães. Esta quinta-feira, em não perder, às 23 horas, aqui no Porto Canal. Este programa é patrocinado por Alfândega do Porto, um espaço único. World of Discoveries, museu interativo e parque temático. O debate sobre a regionalização está a marcar a atualidade. A maioria dos autarcas defende que esta é a altura certa para o processo avançar. Mas não é consensual. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro levantam sérias dúvidas. A regionalização vai estar em análise esta sexta-feira, às 23 horas, no Porto Canal. Este programa é patrocinado por Mel, humaniza-te. Universal.
Com Delix Mediação Imobiliária. Sol Verde. Box PT Equipment. Estamos de regresso ao Dragão Arena para a segunda parte do jogo da 15ª jornada entre o Futebol Clube do Porto e o Águas Santas. Ao intervalo 17-14 para a formação do Futebol Clube do Porto. 3 golos de vantagem numa primeira parte que andou quase sempre muito equilibrada, embora o Futebol Clube do Porto sempre na frente, creio, no marcador. Manualmente num jogo que está a ser entretido e que o Águas Santas também está a fazer por isso. Jogo competitivo, naturalmente, Paulo. Um dos jogos que nos apraz comentar, porque no handball 1, bem sabemos, e sobretudo quando o Futebol Clube do Porto é protagonista, não é essa a nota dominante. O Porto tem sido avassalador, tem criado mais das vezes vantagens confortáveis, vai gerindo depois ao longo dos 60 minutos da partida essas vantagens e tem o score fabuloso das 13 vitórias consecutivas, apenas, ou melhor, das 13 vitórias acumuladas, com um empate aqui caseiro a 29 golos frente ao principal rival que tem incomodado o Porto nas contas do sétimo nacional, o Sporting. Portanto, um adversário este do Águas Santas temível, enfim, de respeito, com um bom handball, uma equipa bem organizada, disciplinada, técnica e taticamente a comportar-se de acordo com os pergaminhos que lhe são reconhecidos. Ensaiou defensivamente o 5-1 e depois o 5-0-1 com uma marcação individual ao Johan Balasquez aí a partir do minuto 18, que não tendo conseguido permitir à equipa maiata passar para a frente no marcador, causou, digamos, alguma perturbação e fase de adaptação ao ataque portista. Só por 2 vezes na primeira parte a equipa maiata conseguiu estar em igualdade aos 3-3, ao minuto 4 e depois a 7 golos, já por volta do minuto 13. A partir daí, domínio sempre claro do Porto, o mais das vezes por 2 golos e conseguimos depois também uma vantagem mais expressiva de 4 golos quando já estávamos perto do minuto 28, 16-12 para o Porto. As contas não estão fechadas, naturalmente o Porto não se pode distrair, este é um adversário que eu qualificaria perigoso. O Porto não pode adormecer, não pode afrouxar o ritmo e a intensidade de jogo nem a sua concentração. Do outro lado está uma equipa que sabe o que quer e um treinador também que já anda há muitos anos no handball português e que tentará honrar aqui também o emblema e se calhar, se tudo lhe correr de feição, equipa do Águas causar Santas, uma surpresa. Manel, olhando aqui para a classificação, há aqui um grupo de 3 ou 4 equipas enfim, que estão a lutar por um lugar nos 6 primeiros. E o Águas Santas, se calhar até ao contrário dos últimos anos, não tem isso pelo menos garantido no horizonte nesta altura. Não tem, Paulo, porque há um lote de equipas, o Belenenses, o Esmai, o Madeira Sade, o ABC, enfim, o Boa Hora, já são, digamos, umas quantas que estão... Se falar no Boa Hora tem que falar no Gaia, tem os mesmos pontos. Também, é verdade, é de justiça também reconhecer, porque poderá haver surpresas no lote dos habituais 6 primeiros classificados, ou melhor dos 3, que conjuntamente com os 3 grandes, Futebol Clube do Porto, o Sporting e também a equipa encarnada, habitualmente se prefiguram para a fase final do Campeonato Handball 1 no formato que tem. Não fora também a intervenção ou as brilhantes intervenções do Alfredo Quintana nesta primeira parte, o resultado podia ser até diferente para a equipa portista, mas a equipa é composta também pelos guarda-redes, naturalmente, alicerces de grandes desempenhos defensivos, e foi isso que também quisemos sublinhar, uma grande exibição do Alfredo Quintana nestes primeiros 30 minutos. E se a segunda parte for tão boa como a primeira, tão equilibrada, teremos certamente um grande espetáculo aqui no Dragão Arena. É verdade, Zé Miguel. Porto volta a defender 6-0, o seu sistema defensivo clássico,
ali o Vítor Iturriza e o Daimar Salina como terceiros defensores, Miguel Martins e Fábio Magalhães, que entrou no início desta segunda parte, tal como o Miguel Pinto para a ponta direita. Vamos ver qual a atitude, a predisposição do Futebol Clube do Porto quando retomar a posse de bola nesta segunda parte. Não tem sido alterável o resultado nestes primeiros segundos. 1 minuto agora. Com uma excelente intervenção de Miguel Martins. Sim, praticamente 1 minuto que demorou o ataque do Águas Santas. E aqui o Miguel Martins com um belo bloco também alto, a resgatar a bola e optar pela transição lenta. O Porto entra com 7-6. Rui Silva, Fábio Magalhães e Miguel Martins e 2 pivôs, Daimaro e Vítor Iturriza. E já está do costume, não é? Vai sendo habitual o Porto querer cavar um fosso maior no marcador, jogando 7 contra 6. É o primeiro golo de Daimar Salina. 18-14 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Curiosidade para ver qual o antídoto que o professor José António Silva tentará encontrar para esbater esta tática ofensiva do Futebol Clube do Porto. No 7 contra 6. João Gomes, Pedro Cruz. Bela passagem para o pivô. Jonas Alves marca pela segunda vez, o pivô brasileiro do Águas Santas. 18-15. São 3 golos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Miguel Martins, Rui Silva, Fábio Magalhães, Rui Silva, Fábio Magalhães, Rui Silva, defesa de Nuno Silva. Violação da área de Vítor Iturriza. Eu creio que ele ficou à espera do livre de 7 metros. Sim, que o árbitro ia apitar na marca de 7 pés. João Gomes. Sim, bela recepção e bela entrada aos 6 metros. Em esforço. Não foi muito ortodoxo, mas funcionou. Uma bela penetração aos 6 metros. A baixar para 2, a diferença entre as duas equipas, 18-16. Que era um marca sofre. No 7 para 6, depois torna-se complicadas as substituições e a recuperação defensiva do Porto não foi eficaz. Rui Silva, Fábio Magalhães. Estamos no 4º minuto da segunda parte. Branquinho devolve a Fábio Magalhães. Opta por não buscar. Rui Silva, Fábio Magalhães. Bem. Miguel Pinto. Violação da área marcada ao ponta do Futebol Clube do Porto. Bela decepção do Miguel Martins. Merecia melhor sorte este remate. E violação também. O guarda-redes sai da área restritiva em posse de bola. Pois temos aqui um conjunto de erros. Tanta cerimónia de um lado e do outro. O Miguel atirou com força. Colocação a mais. Mas foi brilhante a forma como interceptou o passe do guarda-redes para o Pedro Cruz, impedindo o contra-ataque apoiado da equipa meia. 18-16. Ganha o Porto. Vai jogar. Falta sobre Miguel Martins, cometida por Mário Oliveira. Veio ajudar e podia ter deixado o Miguel Pinto ali sozinho. O Miguel Martins podia tê-lo servido. Excelente. Fábio Magalhães marca pela primeira vez e devolve os 3 golos de vantagem à equipa do Futebol Clube do Porto. A bola a bater no solo, mesmo à frente do guarda-redes. Muito difícil para qualquer guarda-redes este tipo de lance. Quintana. Brilhante. A marcar presença na baliza do Futebol Clube do Porto, que vai tentar ficar com 4 de vantagem. Bela recepção a uma mão. Miguel Pinto. Excelentemente servido Miguel Pinto. Esta vez não foi feliz, não consegue ultrapassar a oposição de Nuno Silva. Numa altura em que ia entrar o Rui Silva para ter mais um homem no ataque, mas como o ataque foi demasiado rápido, acabou por Alfredo Quintana não chegar a sentar-se no banco de suplentes e a voltar para a baliza do Futebol Clube do Porto. Que está num registro diferente no ataque, nesta segunda parte, em comparação com aquilo que aconteceu na primeira. Pedro Cruz. José Rebelo. Pedro Cruz. Falha a ligação com Jonas Alves. Sabia que ia fazer o mesmo lance. Tentar a assistência para o pivô. Fábio. Miguel Martins. Rui Silva. Miguel Martins. Rui Silva.
Acontece agora a troca que eu referi há pouco. O Rui Silva a entrar e o Alfredo Quintana a sentar-se no banco. Neste momento ninguém na baliza de foco do Porto. E mais um de Fábio Magalhães. Segundo gol. Sim. Boa entrada em jogo do Fábio Magalhães. 4 de vantagem para a equipa do Porto. Roubo de bola de Rui Silva. Isso mesmo. Quintana, Rui Sai Silva. rapidamente para permitir a substituição, defesa-ataque, e o Porto ficar novamente com 7 jogadores de campo no 7 contra 6. Baliza deserta. Pode ficar com 5 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto. Será a vantagem máxima, Paulo? É um cenário inédito no jogo. 4 golos já teve o Porto. E já está. Segundo golo para Rui Silva, 5 golos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. A zona de decisão passa por ali. Fábio Magalhães, normalmente é ele o mentor dos lances e o definidor do momento subsequente. Passa ao pivô, entrega ao Rui Silva, ou então a libertação do ponto, ou até ele próprio acaba por rematar. Falta sobre José Rebelo, 17-14 ao intervalo, 21-16 agora, com 7 minutos jogados na segunda parte. Pedro Cruz, José Barbosa, Pedro Cruz, tenta ganhar posição Jonas Alves, volta a procurar José Barbosa, e a falta de Rui Silva e o livre de 9 metros para a equipa do Águas Santas. Um belo golo de Pedro Cruz. Indefensável. Remate repentino na passada. A longevidade de um atleta que há muito faz carreira no Águas Santas. É um dos bons exemplos de longevidade e de dedicação ao handball. Fábio, Diogo Branquinho, Fábio Magalhães, Rui Silva, Miguel Martins. Numérica. Bem, Miguel, matar sobre o segundo defesa. São 4 golos para Miguel Martins. Volta a ter 5 de vantagem a equipa do Porto. Barbosa, belo lance. A trave salva o Futebol Clube do Porto. Também já assim aconteceu do lado oposto. Ainda há pouco o Miguel Martins com violência fez estrondar a bola no travessão da baliza meia. Rui Silva, Fábio Magalhães, Rui Silva. Bem, Miguel, superioridade criada na ponta. Exato. E Miguel Pinto desta vez não falha. A segunda foi de vez. Assina o primeiro golo. E 6 de vantagem para a equipa do Porto, que está a perder o comboio, a equipa do Águas Santas. Pedro Cruz, José Barbosa, José Rebelo, Pedro Cruz, José Barbosa, José Rebelo, Pedro Cruz. Vai ter que rematar a equipa do Águas Santas e, como muitas outras vezes, resolve o problema Pedro Cruz. Em suspensão. À falta de outra alternativa, aparece o primeira linha Maiato a resolver. 23 para o Futebol Clube do Porto, 18 para o Águas Santas. São 5 golos de vantagem para os campeões nacionais. Branquinho devolve a Fábio Magalhães, Rui Silva, Fábio Magalhães. Entrou muito bem o Fábio Magalhães na segunda parte. O Fábio, precisão e também potência no remate. E mais rematador também, tendo como ponto de comparação os últimos jogos. Mais uma, do Barbosa. Desta feita ao posto esquerdo da baliza do Alfredo Quintana. Alguma infelicidade também do lateral direito canhoto da equipa do Águas Santas. Aquece Tomás Bauer na equipa do Futebol Clube do Porto. A ver, vamos se é para entrar ou não. Pedro Cruz. Grande defesa. Incrível. Já tinha feito 3 ou 4 deste género na primeira parte.
Não nos cansamos de ver as belas exibições do Alfredo Quintana. Esta é mais uma que ele pode emoldurar, porque está a ter sucesso em quase todas as intervenções. Belo passe. Bola para o Porto ainda. Houve ali um pé involuntário de um atleta do Águas Santas, creio que o Jonas Alves. 11 minutos, segunda parte, 24 Porto, 18 Águas Santas. Um momento de definição da superioridade numérica. Sim, e uma bela partilha de bola de Miguel Martins, embora Miguel Pinto não tenha conseguido vencer a oposição de Nuno Silva. Bem, novamente, Alfredo Quintana. Vai somando defesas, vai capitalizando, lance após lance. Um autêntico abono de família da equipa portista, o Alfredo Quintana. Olha, Paulo, e fruto desse desempenho, em 11 minutos e meio, o Águas Santas só conseguiu 4 golos. Bem diferente do registro da primeira parte. 3 para parar em Aimar Salina. Muita responsabilidade do Alfredo Quintana nesse reduzido score. Terceiro golo para Rui Silva. São agora 7 de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Diferença máxima, Paulo. E uma tendência clara a 18 minutos do final do jogo. Pois. O Futebol Clube do Porto a conseguir fazer aquilo que não conseguiu na primeira parte, a conseguir agora uma vantagem bastante superior para esta equipa do Águas Santas, daquelas que vinha a ter na primeira parte. Essa parte, o Águas Santas muito mais equilibrado do que está agora. Essencialmente nas melhorias defensivas, talvez, Manel. Paulo, e o 7-6 no ataque. Sim, certo. A brilhante exibição do Alfredo Quintana na baliza, o empenho habitual dos outros 6 defensores à sua frente e depois o 7-6 a fazer a grande moça. Vamos ver se o Miguel ainda não é desta. Não é dia de Miguel hoje. Feliz, desacertado, Miguel. O professor José António Silva não tem outro remédio para tentar minimizar o estrago que este sistema ofensivo do Porto tem causado à sua equipa em termos de resultado, que não seja parar, pedir o seu segundo tempo técnico. Falo bem mais cedo do que aquilo que aconteceu na primeira parte, mas falo porque está necessariamente interessado em esbater esta diferença que é muito grande já para a equipa portista. Se tiver alguma aspiração a equipa maiata de reverter o resultado, tentar empatar ou vencer, terá que arrepiar caminho muito rapidamente. Não creio que a solidez que a defensiva portista, alicerçada na exibição brilhante do Alfredo Quintana, possa sair incomodada deste tempo técnico. Há que ter serenidade também no ataque, ali no momento da finalização. O Miguel Pinto já podia ter molhado a sopa, passa a expressão, por mais umas três ocasiões. Interessante o comportamento de todos em relação a Miguel Pinto. Primeiro foi Daimaro, a capitão. Depois Gibril. Depois Magnus. Depois Martingo. Depois o professor José Magalhães. Depois Quintana. Agora António Areia. Um grupo às vezes é isto também. Exatamente, Paulo. Mesmo aqui à minha beira, António Areia a cumprimentar o colega de equipa, António Areia, que hoje, como já dissemos, não pode dar o seu contributo ao Futebol Clube do Porto. – 17 minutos para o final do jogo, ganha 25-18 a equipa do Futebol Clube do Porto. Pedro Cruz. Sempre a criar imensos problemas. Sim, e o Velasquez a arriscar uma sanção disciplinar. Não pode... Não teve nenhuma ao Porto, Manel? Não. Folha disciplinar imaculada, sem qualquer demonstração sequer a equipa do Futebol Clube do Porto até o momento. Mas parece-me que o Velasquez entrar assim de forma intempestiva sobre o Pedro Cruz será o primeiro cliente dessa ficha técnica. Vasco Santos, José Barbosa, Vasco Santos, Pedro Cruz, Vasco Santos, José Barbosa. Mais uma no poste. É a terceira do José Barbosa. Diogo Branquinho. Força, determinação. Um grande golo. E vão 5. Parecer quase que como falso ponta direita do Branquinho. Não escolhe facilidade, bem pelo contrário, vai onde é preciso e faz o golo.
São 8 golos de vantagem e uma tendência clara cada vez mais evidente. Correto. A análise técnica do árbitro de baliza, o Weimar estava ali a envolver, agarrando o pivô. Vai tentar. Isso, vai jogar. Também a falta. Bem, já com o resultado concluído nesta jornada 15 e com alguma surpresa, confesso, o Boa Vista empatou com o Madeira Sado. Sim. 22-22. É jogo aqui na cidade do Porto, certo, Paulo? Certo. Sendo que ao intervalo o Belenenses ganha em Gaia 20-13. Em cima do intervalo o Sporting ganha por 5 golos na Maia frente ao Ismael. E já agora o ABC, perto do intervalo, ainda não no intervalo, ganha em Braga ao Benfica por 11-9. Ora, mais uma surpresa também. A apimentar o campeonato do handball 1, estes resultados. Um belo resultado para a equipa do Boa Vista, que bem sabemos não está muito apetrechada e luta necessariamente por evitar a despromoção. Resultado importante nestas contas. Bola para o Porto. Capitalizou o Alfredo Quintana mais uma excelente intervenção, enquanto referias os resultados desta jornada do handball 1. E a meio desta segunda parte a tendência não se altera. O Porto dominador. Miguel Pinto agora. Não é, ainda é. E se temos estado a elogiar Alfredo Quintana, é preciso também dar uma palavra para o guarda-redes do Águas Santas, Nuno Silva, que também tem estado a impedir que a vantagem do Porto seja maior do que é neste momento. Interseção do Fábio. É correto. Vai para o contra-ataque. E sabe o que faz. 4 golos para Fábio Magalhães. Esta intervenção do Zé Miguel é pertinente, porque a verdade é que o Nuno Silva, desde que entrou, por lá ficou, o que normalmente é um bom sinal. Sim, é um sinal que está com um bom desempenho. Creio que o jovem Miguel Pinto está a faltar alguma serenidade no momento da definição, no momento de soltar a bola, está a ser algo precipitado. Se calhar fazer mais devagar, executar mais devagar e ler o movimento do guarda-redes ajudará o jovem atleta portista a superar aquilo que até agora tem sido quase uma barreira intransponível, o Nuno Silva do lado do Águas Santas. E não raras vezes uma passagem pelo banco de suplentes também ajuda a criar esses momentos de serenidade para se enfrentar o resto do jogo. Sim, agora 13 minutos do final. Mais uma no poste e uma bela recepção a uma mão. Aquele braço que nunca mais acaba do Johan Velasquez e a habitual calma. Parece que não é nada com ele, mas consegue ser tremendamente eficaz neste ressalto defensivo. Continuou o apagão do Águas Santas, 17 minutos da segunda parte, apenas 4 golos conseguidos. Sim. Grande defesa. O Nuno Silva, arremate da Vitória Tudesa. Bem, uma defesa em leque. Bela exibição. Não é por ali que o Águas Santas se pode queixar do resultado de lhe estar a pesar. Desta forma tão desequilibrado. Não estou a ver, confesso, Manel, o Futebol Clube do Porto a não ganhar este jogo. Serenidade, um requinte também técnico do Johan Velasquez, aquele braço que nunca mais acaba. E uma mão só a segurar a bola. Jogador altamente dotado para a prática da modalidade, o Velasquez. A bola andou ali nos pés do Barbosa, que agora se magoa sozinho. Creio que se justifica intervir a paragem do tempo do jogo. Sim, o que ainda não aconteceu e também não vai acontecer. Está aparentemente recuperado. Mas o Porto também, desportivamente, não acelera o ritmo de jogo e espera pela saída do atleta maior. São 9 golos de vantagem. Sim. A 11 minutos do final do desafio. Sim. Bem vimos o lance.
Normalmente ali das mãos do Fábio sai uma bela assistência para o Daimar, com a força, com a pujança, com a determinação, que é timbre, consegue ou marcar golo ou conquistar o livre de 7 metros. Diogo Branquinho para tentar a sua terceira conversão da marca de 7 metros e para 4 tentativas. Estreia na baliza, mais uma. É o terceiro guarda-redes do Águas Santas a ser chamado, Paulo. E para tentar passar a ser o melhor marcador do Futebol Clube do Porto. E é 6 golos para Diogo Branquinho. E este guarda-redes com nome estrangeiro, Paulo. Craig McClelland. Isso mesmo. Irlandês, se não me falha a memória. Com essa pronúncia não conseguiria, e às vezes falha, dizer o nome do senhor. Curiosamente, um dos 2 jogadores da Grã-Bretanha presentes neste plantel do Águas Santas, o outro não está disponível para este jogo, por isso apenas Craig McClelland na ficha de jogo para este encontro do Futebol do Porto. E eu agora vou perceber se o Zé Miguel foi simpático comigo e preferiu dizer britânico, porque eu fui um bocadinho mais longe e disse irlandês. É isso. Mas e já agora defesa do Nuno Silva, Paulo. Vou tirar isso ali. Esgota o professor José António Silva neste momento os tempos técnicos. Está a perder por 10 golos e sobretudo ofensivamente não consegue ultrapassar a defensiva do Porto e em particular o Alfredo Quintana com uma exibição de altíssimo nível. Também nesse plano o Nuno Silva tem estado bem, só que incapaz de suster todas as investidas do Futebol Clube do Porto em termos ofensivos. Resultado castigador, algo penoso para a equipa maiata, face à qualidade que tem e àquilo que foi a sua produção na primeira parte do jogo. É, digamos, o grito do Ipiranga por parte do treinador José António Silva, porque depois deste tempo técnico nada mais lhe será permitido em termos de paragens do tempo de jogo para chamar à razão os seus atletas. Pois, e o Zé tem razão, é a melhor forma de o nacionalizar é dizer que é britânico, porque nasceu na Grã-Bretanha, não há informação muito específica em relação ao local, o que não deixa de ser interessante também, porque confesso que nos últimos 7, 8, 9 anos não me lembro de nenhum atleta da Grã-Bretanha a jogar handball em Portugal. Paulo, há uma coisa que e não é um país forte na modalidade. Nem as ilhas britânicas não são de facto nenhum prodígio em termos de handball. Não têm qualquer histórico de escocês, talvez. Sim, de expressão e de dimensão europeia. E pronto, e de repente 11 gols. O jogo ficou com a história contada, Manuel. Sim, podemos quase que, utilizando uma linguagem contabilística, o Porto pode encerrar para o balanço e contabilizar aqui mais 3 pontos. Também não estou longe da verdade, ou não estava, quando na primeira parte ratificinava que o Porto iria alcançar a marca dos 30 golos. Era o que mais faltava aqui em 10 minutos que ainda faltam, que não aparecesse lá mais um golo para a equipa portista e, portanto, essa marca irá ser mesmo superada. Neste momento o Futebol Clube do Porto consegue chegar aos 2 dígitos de vantagem, neste momento 11 golos de vantagem para a equipa de Magnus Andersson. Ruben Ribeiro como defesa avançado, bem o Balasquez, um tremendo ressalto defensivo, um bloco ali. Está em grande forma o Telmo Ferreira. Engraçada também ali a troca de palavras entre o Pedro Cruz e o Johan Balasquez, um jogador correto a ser confortado pelo árbitro central, mas de facto foi de grande qualidade defensiva a intervenção do Johan Balasquez, que não se atemorizou, não se encolheu. Portanto, o Pedro Cruz é valente também, mas tem ali também um opositor à altura, direto. 11 golos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, menos de 9 minutos para o fim do jogo. Ao intervalo, o Sporting ganha por 7 golos no terreno do Ismael. E o Benfica perde por 4 golos ao intervalo em Braga, frente ao ABC. Quem diria? Bom desempenho da equipa minhota. António Aparício a tirar a falta. Fez várias alterações o professor José António Silva após este time-out. É o entregar do jogo, Manel?
Creio que sim. Ou então uma tentativa última de tentar melhorar aquilo que não tem funcionado, sobretudo em termos atacantes, em termos ofensivos. 4 golos em 21 minutos perante o Futebol Clube do Porto é muito pouco. E não é desta ainda que não. A chapa 18 sai ali do marcador que assinala os golos conseguidos pela equipa do Águas Santas. Impressionante. Não me lembro de tamanha seca de golos por parte de uma equipa do Águas Santas. Fábio, Rui Silva, Ioan. Mau passe de Ioan Balasco. Este tem que ir para a ficha técnica realmente como um mau passe. E agora vai acabar o enguiço. Ponta direita. Mário Rego. Primeiro golo. Sim. Num lançamento aproveitando a ausência. De bola corrida continua com 4 golos marcados, se quiserem essa diferenciação. E 10 golos no marcador. Que o Porto carimba. Mais 3 pontos, já sabemos. Vai continuar tudo na mesma, com o Sporting a ganhar por 7 golos ao intervalo do Ismael. E Nuno Silva muito bem novamente. Hoje também um dia menos feliz para Iturriza. Medalha de finalização. O guardião Maiato, Nuno Silva, uma grande exibição. Recordando que começou Henrique Carlota a defender a baliza do Águas Santas. E por lá também passou o jovem britânico. Sim, Greg McClellan. Sim, apenas para tentar defender um livre de 7 metros. Pedro Cruz, menos de 7 para o final do jogo. Futebol Clube do Porto que volta a jogar sábado às 6 da tarde em Setúbal, no pavilhão Antoine Belge. Um pavilhão também clássico do handball português. Desde a década de 90, mais ou menos, se calhar, que não havia um Setúbal Porto para o campeonato. Que esteve, enfim, mais de uma década afastado da primeira água do handball português. E este ano é bom relembrar, fruto da desistência do Fermentões, que tinha direito desportivo de participar no campeonato do handball. Correto. Acaba por ser convidada a equipa sadina a completar o leque das 14 equipas no campeonato principal português. Estreia-se a marcar. Sim. Primeiro golo para Vítor Iturriza, chega aos 30, a equipa do Porto. Em bandeja de ouro do Rui Silva. Mais uma bela defesa. Belo lançamento de contra-ataque. 7 metros. Golo. Segundo golo para Vítor Iturriza. 5 minutos e meio para o final do jogo. Muita classe também nesta execução do Vítor Iturriza. Não tinha muito ângulo, mas teve, lá está, a tal perspicácia de saber esperar pelo movimento do guarda-redes e escolher o sítio certo. No caso, entre os apoios do Nuno Silva, colocou lá a bola com precisão. Mal termina este encontro de handball, vamos ter Universo Porto, bancada de imprensa. Volta a conseguir impedir o golo do Águas Santas, Alfredo Quintana. E o Futebol Clube do Porto, a 5 minutos do fim, tem 12 golos de vantagem num jogo em que ao intervalo havia uma diferença de 3 golos apenas. A equipa Maiata desaparece do jogo, sobretudo em termos ofensivos. Estes segundos 30 minutos são completamente para esquecer, para apagar do cardápio das memórias por parte da equipa do Águas Santas. Aproveita Fábio Teixeira. Aproveita a baliza deserta do Porto. Ausência de guarda-redes. 7%. Acabou por ser fácil o golo para a equipa do Águas Santas. Paulo, deixa-me dizer que há pouco saiu o Ioan Balascas com algumas queixas, penso que na mão, tendo entrado para o seu lugar o jovem Ruben Ribeiro com o número 20. Pois, isso é que não convém. O Porto já tem na enfermaria elementos que cheguem e vamos ver se até ao fim do ano, nas 5 partidas que ainda terá o Futebol Clube do Porto que disputar, se não há mais baixa alguma por parte dos elementos que compõem o plantel. Vasco. Bom trabalho. Combinação. Francisco Silva a marcar o golo 21 para a equipa do Águas Santas. O Francisco foi o segundo golo. Um bom movimento de remate após uma rotação ali na zona de pivô. Bem conseguido. Fábio Magalhães, Rui Silva, últimos minutos deste Futebol Clube do Porto Águas Santas.
com 10 golos de vantagem para a formação azul e branca. Ruben Ribeiro, Rui Silva, excelente. E o Ador no final. 7 golos para Diogo Branquinho. Jogam de olhos fechados Rui Silva e Diogo Branquinho nestas combinações. Bola a escapar ao pivô do Águas Santas. Grande trabalho do ponta direita. Sim, felicidade. Segundo gol. Uma grande finta do número 3 do Águas Santas, depois a marcar uma finta de o 22º gol. Raro momento de inspiração também e boa definição técnica do ponta direita canhoto. 2 minutos e meio para o final. É a 14ª vitória em 15 jogos para a equipa de handball do Futebol Clube do Porto. Excelente. Fábio Magalhães, que só foi utilizado na segunda parte, tem 5 golos marcados. Quase que diria, Paulo, nesta fase do jogo dá para tudo. Dá até para adornar. Há pouco um passo de costas do Rui Silva para libertar o Diogo Branquinho na ponta esquerda e agora uma combinação aérea. Miguel Pito a servir bem o Fábio, que fazendo uso também da sua brilhante suspensão. Vasco Santos também a marcar, creio que pela primeira vez. É isso. E novamente a diferença a situar-se nos 10 golos, 33 para o Futebol Clube do Porto, 23 para o Águas Santas, 1,5 para o final do jogo. Uma diferença muito penalizadora para a equipa maior. Tradicionalmente incomoda bem mais o Futebol Clube do Porto e os outros grandes do handball português. É feito. Excelente. Que grande gol. Sentou o rapaz britânico. É isso. Até estava com dificuldade de o encaixar em alguma daquelas ilhas. Mas ele, assim fica a coisa resolvida. 4º gol do Rui Silva. E a boa disposição de António Areia. Mais uma bela interseção do Fábio. Vai lançar. Jogo coletivo, contra-ataque apoiado. 8 golos para Diogo Branquinho. Está num grande momento de forma Diogo Branquinho. Mas não é só ele, Paulo. Não é não. Acrescentar, é verdade. Que é o conjunto, não é, dos atletas do Porto de louvar mais uma notável exibição desta equipa do Porto. Nem sempre consegue manter este patamar, mas hoje é aqui demolidora esta segunda parte da equipa portista. A partilha. Bem. 3º golo para Vitória Torrisa e o Futebol Clube do Porto a chegar aos 13 golos de diferença. E assim vai ficar. Final da partida no Dragão Arena, vitória do Futebol Clube do Porto por 36-23, 13 golos de diferença para o Futebol Clube do Porto, que ao intervalo ganhava 17-14. Foi uma segunda parte, Manel, imparável da equipa do Futebol Clube do Porto. É evidente, Paulo Miguel Castro, os números são muito contundentes. 13 golos de vantagem no final desta partida mostram que, de facto, há quem tenha que reconhecer, e esta equipa meiata hoje irá ter algumas insónias, particularmente o seu treinador, porque de facto não está habituado a sofrer. É bom sofrer como esta noite perante o Futebol do Porto. Uma diferença de 13 golos é de facto muito pesada, é uma diferença que até em termos anímicos deixará a equipa meiata com alguma marca, mas também poderá pensar que enfrentou aquilo que sabemos ser reconhecidamente uma das melhores equipas da Europa no momento. Este Futebol do Porto, sobretudo quando toda a sua máquina está afinada, quando emprega o 7-6, é demolidor em termos ofensivos, e defensivamente um Alfredo Quintana num nível excelente, enfim, que vem sendo já mais do que habitual, colocou em sentido a equipa meiata, que andou nesta segunda parte nitidamente aos papéis para conseguir marcar gol a equipa portista durante largos minutos, até ao minuto 20,
esta equipa do Águas Santas tinha conseguido apenas 4 golos, o que é mesmo muito sendo que os dois que marcou a seguir foi na reposição de bola na linha lateral e um gol depois antes do meio campo sem guarda-redes da baliza. E baliza deserta, Paulo, claro, a análise é rigorosa. Portanto, isso dará muito que pensar ao treinador do Águas Santas, porque de facto é de uma ineficácia brutal aquilo que a sua equipa colocou no Dragão Arena nesta segunda parte. Um resultado que o Porto acaba por justificar plenamente, porque foi igual a si próprio durante os 60 minutos, sobretudo na segunda parte o Porto entrou mesmo para marcar a diferença. E há claramente uma grande diferença entre esta equipa do Futebol Clube Porto e a equipa maiata. Aqui não há sequer lugar para qualquer semelhança. José Miguel Soares com Magnus Andersson, treinador do Futebol Clube do Porto, em frente. É verdade, temos a oportunidade de fazer uma primeira análise deste jogo com o técnico do Futebol Clube do Porto, Magnus Andersson. Good evening, Magnus. Short analysis to this match. A good victory for FC Porto. Has done his job, winning the match, still in the pursuit for the first place. Yeah, it was a little more easy, and I accept him. In the first half was really, I don't know, Alfredo take the wrong balls all the time. The ball he shall save normally go in, but then he save I think 8 balls from saves from 6 meters. So our defense was, you can see, it's a lot of some problems with concentration. And Pedro Cruz, we know he's a fantastic good player with the pivot, but we lose little concentration. And in the second half we have a little more easy. We play good in attack and some little more saves, some contra. So of course I'm happy that we win easy. First half a very tight match. Second half Porto took off to a nice victory. What was the secret on the off time for that change? No, but the game it's over 60 minutes, and that it's tough to play against us 60 minutes, and you can see when in the second half when little better concentration and a little more focus in some right situation but we miss a lot of chances today also. I think the goalkeeper and August Santos make a really great game, and we miss a lot of good chances. Next match only 2 days from today in Setúbal. It's important to take some rest for some players. Yeah, it's tomorrow and 2 trainings before, and hope that we can have a good night, sleep little, and then tomorrow preparation for the games Saturday. Thank you very much, Magnus. Magnus Andersson, técnico do Futebol Clube do Porto, a falar desta vitória, a dizer que foi uma boa vitória, principalmente na segunda parte, quando o Futebol Clube do Porto conseguiu descolar no marcador frente a esta equipa do Águas Santas, cujo treinador está já aqui ao meu lado. Boa noite, professor José Silva. Pedia-lhe uma análise muito rápida a este encontro, que na segunda parte o Futebol Clube do Porto acabou por descolar no marcador e não dar hipótese à equipa do Águas Santas. É verdade, nós fizemos, creio que uma primeira parte muito interessante. Pena foi que não tivéssemos concretizado algumas hipóteses que tivemos, particularmente aos 6 metros, para encurtarmos ainda mais as distâncias relativamente ao Porto. E na segunda parte mantivemos a mesma toada, falhámos alguns remates. Isso provocou, creio eu, uma quebra anímica na equipa que sentiu que não conseguia contornar esse problema. Ou seja, nós estávamos a conseguimos algumas situações de remate e não fomos felizes na finalização. É a diferença normal entre uma equipa que está muito bem neste momento, tem feito um excelente campeonato e uma excelente carreira na Liga dos Campeões, e uma equipa que luta com algumas dificuldades neste momento para equilibrarmos o plantel, fundamentalmente para termos toda a gente disponível para competir. Uma vitória merecida. A minha equipa não terá feito um grande jogo, fez um bom jogo até determinado momento, mas é fruto dos nossos constrangimentos. Não nos podemos lamentar, temos é que trabalhar para melhorar. Assim fica, por exemplo, para jogos futuros, a boa primeira parte que o Águas Santas fez aqui no Dragão Arena. Sim, nós temos alguma qualidade, acho que trabalhamos bem, estamos com muitos problemas neste momento e alguns jogadores têm feito um sacrifício enorme para poderem competir e fundamentalmente esse mérito tem que ser reconhecido. Algumas falhas são normais em função de algumas limitações que têm. É que nos
disse há pouco, não vale a pena estarmos a falar nisso, temos de trabalhar, temos de continuar unidos como estamos para melhorar as nossas prestações. Obrigado, Dr. José Silva, técnico do Águas Santas, a analisar também esta vitória do Futebol Clube do Porto, que assim coloca-se de forma provisória na liderança isolada do Campeonato Nacional de Handball, à espera de como vai ficar o jogo do Sporting, que ainda está a decorrer neste momento na Maia. Flash interview conduzido pelo jornalista do Porto Canal José Miguel Soares. Vitória do Futebol Clube do Porto de forma tranquila, 36-23 sobre o Águas Santas. Esta noite no Dragão Arena foram 13 golos de vantagem para a formação do Futebol Clube do Porto, que quase de certeza daqui a pouco vai voltar a ter a companhia do Sporting no topo da classificação. Próxima paragem para os Dragões, Setúbal, sábado às 6 da tarde, para ver em direto na Futebol Clube do Porto TV. Também no Porto Canal. Já a seguir também, a não perder, uma edição do Universo Porto, bancada de imprensa com Diogo Faria, com José Cruz e com a condução do João Escudero. Boa noite, continuação e uma boa semana. Este programa foi patrocinado por Mel, humaniza-te. Universal. Condelix Mediação Imobiliária. Sol Verde.